Durante encontro internacional em Barcelona, o presidente Lula anunciou que a Espanha terá acesso ao sistema Rapina, um software desenvolvido pela Polícia Federal para combater crimes de abuso e exploração sexual infantil na internet. Para entender como esse sistema funciona e quais os desafios desse tipo de tecnologia, a gente conversa agora com Marcelo Almeida, diretor de Relações Governamentais da Associação Brasileira das Empresas de Software. Marcelo, boa noite para você. Bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com você e com a sua audiência. Obrigada. Marcelo, para começar, queria que você nos ajudasse a entender o que é o sistema Rapina, como é que ele funciona na prática. O sistema Rapina funciona como um mecanismo de prevenção, né, a combate a crimes infantis, né? Portanto, nós apoiamos toda iniciativa que seja fundamental para que a gente verdadeiramente consiga ampliar uma rede colaborativa de combate a crimes, sejam eles organizados ou não, de exploração infantil. Portanto, é um sistema transnacional que tem essa finalidade de combater explorações sexuais de crianças e adolescentes, não só no território nacional, como também nessa perspectiva extraterritorial, que é a ampliação desse escopo em Portugal, num primeiro momento, e agora na Espanha também. Ele é específico, então, para a identificação desse tipo de crime, né? Qual que é o impacto real do uso dessa tecnologia nas investigações das polícias, né? Não só da Polícia Federal Brasileira, mas também de outros países? Os mecanismos tecnológicos todos são acessórios ao combate da eficiência, na verdade, a trazer eficiência ao combate do crime organizado, né? Então, toda vez que a gente consegue associar tecnologias com colaborações internacionais que consigam dar eficiência ao combate ao crime organizado, essas são as melhores iniciativas e são todas muito bem-vindas, né? Então, a tecnologia tem essa servidão, né, da gente conseguir gerar esses mecanismos de eficiência de combate ao crime de maneira muito rápida, e a colaboração rápida também é um sinal de eficiência para que a gente consiga combater o crime organizado de maneira célere, para que os efeitos deles sejam minorados e os mecanismos preventivos também sejam acionados, né? Uma vez combatido rapidamente os crimes de violência sexual, sobretudo quando nós estamos tratando de populações vulneráveis, como são as crianças e os adolescentes, né? A gente consegue ter uma resposta muito mais efetiva no aspecto preventivo, para que isso funcione como um caráter inibidor de novas condutas dessa natureza. E existe algum risco de violação de privacidade nesse tipo de monitoramento? Quais são os limites legais disso? Quando nós estamos tratando do combate ao crime organizado, né, a privacidade não pode ser utilizada como mecanismo de defesa do criminoso. Então, dentro dessa seara, naturalmente, nós não podemos impor a privacidade como mecanismo de defesa, né? Ao criminoso não é dado usar esse tipo de circunstância para cometer violações legais. Portanto, nessa ótica, toda iniciativa é bem-vinda. Como é que essa parceria, só para a gente encerrar, entre Brasil e Portugal funciona na prática? Essa cooperação, ela coopera, né, no combate aos crimes digitais, e o Brasil, ele acaba se tornando uma referência nessa área? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esses mecanismos de acordos bilaterais funcionam como facilitadores burocráticos para que a troca de informações sejam mais rápidas, e aí, com trocas de informações mais rápidas, as polícias, sejam da Espanha, sejam do Brasil, conseguem empreender mecanismos coercitivos também mais céleres. E toda vez que a gente tem esses mecanismos de colaboração, naturalmente a gente consegue ter, portanto, uma eficiência da política pública de combate ao crime organizado e ao crime de exploração sexual
também muito mais efetiva. E aí a gente celebra verdadeiramente esse tipo de conduta para que governos que estejam verdadeiramente preocupados com afastar esse tipo de ocorrências de crime nos seus respectivos países forneçam esses subsídios para que a gente transacionalmente não permitam que criminosos tenham em qualquer lugar do planeta espaços para cometimento de crimes. Eu acho que essa é uma perspectiva de referência e que deve ser expandida para outras localidades, sem dúvida nenhuma. Marcelo Almeida, a gente agradece muito a sua participação aqui no Jornal da SBT News. Boa noite e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a você e a sua audiência. Muito obrigado. Obrigada.